Exalta o nome do Senhor. Mostra nas suas palavras o que ele significa na tua vida. Se ele é o Pai amado, mostra que ele é o Pai na tua vida. Se ele é o Criador, mostra que ele é o Criador nas suas palavras. Se ele é o Salvador na tua vida, mostra todas as qualidades que ele tem, amado. Cada culto é um culto. Nós temos que obedecer na vontade do Espírito Santo. Se o Espírito Santo diz, hoje é dia de me adorar, quem é o pregador? O que o pregador vai fazer? Então nós temos que obedecer na vontade do Espírito Santo. Ele é poderoso, ele é maravilhoso, ele é incomparável, ele merece a honra e a glória. Adora o Senhor, adora, mostra que ele é aquele que tem a última palavra dizendo neste mundo. Amado, ele criou o mundo com a palavra dele. Ele não fez esforço para criar o mundo. Ele não fez a pesquisa para criar o mundo. Mas com a palavra, ele está aqui nesta manhã. Ele está aqui nesta manhã para operar, para ressuscitar, para transformar, para exaltar, para curar. Adora, amado, adora. Ele é o Senhor do Senhor. Ele é o Rei dos Reis. Ele é poderoso. Todo poderoso é Ele. Rafael é Ele. Ele é maravilhoso. Oh, Ele merece. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, Senhor. Te exaltamos, Senhor. Tu és santo. Tu és santo. Tu és santo. Tu és santo. O céu e a terra acham a sua glória. Hosana nas alturas. Hosana nas alturas. Hosana nas alturas. Hosana. Senhor, tu és a ressurreição. Te adoramos. Te adoramos. Te adoramos. Santo de Israel. Te adoramos. Santo. Tu és grandiosíssimo, Senhor. Não existe outro Deus. És único, Senhor. 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 Poderoso. Maravilhoso. Oh, merveilleux. Maravilhoso. Merveilleux. Maravilhoso. Merveilleux. Santo de Israel. Alléluia. Alléluia. Jésus. 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 Avocat visible. Jésus. Oh. Papa Mosanto. Mosanto Papa na yo yaya. Na bengo na koboni na tongwa lelo. Kontala ba moina kaza disija kwa dore yo. Boni boni to botama na ba mo père de gloire. Lele basa elongo na ngate. Ezane bele to zana bango age bango. Père misusu ba lepa na bango. Oh Père merci na bakaso pesika. Oh résistance pesika. Mula tomo. Zala kosala. Oh osipi na le boto na mobile. Raison pour laquelle na yako tombo la monene na yo. Kumama na yo Yesu. Ozania sopolanga. Ozania sopolanga. Alléluia. Oh. Aleluia. Amen. Na concentração, Na concentration, vamos fazer a leitura dans la lecture, da palavra de Deus il y a parole en Zambé. no livro de Lucas, Dans le livre Luc, capítulo 1, chapitre 1, versículo 26. verset 26. Versículo 26. Verset 26.
até versículo 30. Tina 30. Livro de Lucas, capítulo 1, versículo 26 a versículo 30. Amém. Assim diz a palavra do Senhor. Amém. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade de Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo-o ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. A palavra do Senhor. Aleluia. Amém. Podemos sentar. Que Deus seja louvado. Ele é muito bom e Ele merece a glória. Nós agradecemos a Deus por causa da oportunidade que Deus nos concedeu o dia de hoje. Muitos amados que nasceram no mesmo dia que nós já desapareceram neste mundo. Mas estamos vivos é pela graça do Senhor. É por isso que o nome do Senhor seja exaltado, seja louvado. Deus abençoe mais o visionário. Que Deus abençoe todo o servo de Deus presente. Que Deus abençoe toda a assembleia, filho do tempo da verdade. Aleluia. Amém. Será que pode saudar da pessoa que está ao seu lado? A dizer que és uma pessoa feliz. És uma pessoa de graça. A graça do Senhor está sobre ti. Aleluia. Amém. Que Deus seja louvado. Ao longo da semana, ele há muita coisa que nos ajuda muito. Mexemos sobre o poder da língua. Daí falamos muitas coisas. Falamos que a língua tem poder. Como a Bíblia diz no livro de Tiago, capítulo 3. A língua tem poder. Porque a língua é uma pequena coisa. Mas pelo intermédio dessa língua, isso pode trazer a bênção ou a maldição na vida de uma pessoa. E ali Provérbios capítulo 8 versículo 21 nos dá clareza a dizer que a vida e a morte estão no poder da língua. Então quem usa esse poder vai desfrutar ou vai receber os frutos. É isso que o provérbio está a dizer. Esses frutos será dependentemente da sua maneira de usar essa língua. Se usar de uma forma positiva, você terá um resultado positivo. Se usar de uma forma negativa, e de uma forma negativa também receberá os frutos. E Tiago vem nos mostrar que a língua é como um leme. Leme. Fala, repite essa palavra, leme. É uma peça que está dentro do navio, mas é uma coisa pequena, mas tem capacidade de dar a posição no navio. Quer dizer, navio é uma coisa grande, um aparelho muito grande, mas pelo intermédio desse pequeno, essa peça pequena, ele consegue te dar a direção, posicionar o navio para não entrar
outro caminho. Mas ele dá uma posição certa. É por isso também na nossa vida, Deus nos deu uma coisa muito importante, que é a língua. E nessa língua temos que saber posicionar. Porque Tiago está a dizer, quem tem controle da sua língua, ele tem capacidade de controlar o corpo inteiro. E Tiago vem mostrar mais que a língua é uma coisa pequena, mas dentro dele sai coisa grande. Ele compara agora com palito de fósforo, que pode, pelo intermédio desse palito, quando acende, sai um fogo que vai queimar uma floresta. É por isso, nós como filhos de Deus, temos que controlar a nossa língua. Porque o mundo só declara as coisas negativas. É por isso, essas coisas também tomam conta do seu ser. Porque é um poder que Deus nos deu. Mas quando você não controlar, quando você não saber usar, o fruto que você vai colher será dependentemente do seu uso. Aleluia. Amen. Partilhamos Provérbios 19. Proverbe 19. 19:1. 19:1. Aonde o Salomão está a dizer uma coisa, que para ele vale a pena viver com uma pessoa pobre, que de viver com alguém que um tolo na boca dele só sai as palavras perversas. Então ele não gosta, não aceita de viver com uma pessoa que fala à toa, alguém que não controla a sua língua. Explicamos que quem falou essa palavra não é uma pessoa qualquer, mas é alguém que nós consideramos como um filósofo de todos os séculos, por causa da sabedoria que Deus lhe deu. Então ele consegue explicar essas coisas. É para dizer agora que o valor de alguém, uma pessoa, não depende dos bens que ele possui, mas o valor de alguém depende daquilo que sai dentro dele. E a Bíblia diz muito, é da abundância do coração que a boca fala. Agora, se quem não controla a sua língua, ou alguém que fala à toa, não é uma boa pessoa de viver com ele. Explicamos, por causa da língua, muitos já destruíram a sua própria bênção. Muitos já estragaram lares. Muitos já estragaram as relações. Muitos já estragaram muita coisa. Só por causa da fala, por causa da língua. É por isso que temos que controlar muito bem a nossa maneira de falar. Você próprio é a profetisa da tua vida. É profeta da tua vida. Agora, tudo que você está falando é que você quer que aconteça. E pelo intermédio dessas palavras, saiba que o mundo espiritual também aproveita. Quando você fala mal, o mundo também das trevas pega essas palavras, vai trabalhar dependentemente daquelas palavras. Explicamos que a nossa linguagem não é só nós próprios que precisamos, mas o Espírito Santo também precisa dessas palavras para agir na nossa vida. Então temos que saber controlar a nossa forma de falar. Aleluia. Glória a Jesus. E hoje vamos partilhar uma coisa pequena no livro de Lucas, que a Bíblia está nos falar da visitação da Maria. A coisa que nós queremos falar nesta manhã é queremos falar da visitação. Aleluia. Amen. Queremos falar da visitação.
A Bíblia está a nos explicar Bible zo expliquer biso. de uma mulher virgem Mwasi moko vierge. que vivia Wa bandeko vivre. com o marido. Na mobile. Quer dizer, era noivo da Azala ki fiançaille ya moto. que é José. Oeza José. Mas a Bíblia diz que aconteceu que um dia Mais Bible le bien te salama ki mokolo lhe moko. apareceu um anjo do Senhor, Ange amonanaki. saudando a Maria, Apesi Marie mbote. dizer que seja alegre, Koloba na ye te ou sepela. alegre-se, Bien sepela. porque eres uma pessoa agraciada. Po toza moto zwingolu. O Senhor Kolo está contigo. azelongo na yo. A Bíblia diz que a mulher assustou. Bible le bien te mosa Diz, kamwaki. mas que tipo de saudação é essa? Alobi lo lengeni na mbote oyo. Ele começa a explicar agora de Ya bandis ko explicar zo não detaillé. tenha medo, Maria, Ko banga te Marie. porque Poete. foi agraciada por Deus. O zwingolu pa ya Nzambe. E você ficará grávida. Yoko zwa zemi. Dará luz a Okobota um filho. na mwana. E lhe porão o nome de Jesus. Kombo ne kozala Jésus. Deus está a falar essa palavra com a Maria. Nzambe azoloba parole epa ya A Marie. Maria não esperava essa Maria palavra. bande kozela te Mas parole a oyo. presença do anjo Na lhe presença assustou. mwange elengisaki ye. E foi o dia que ele foi visitado Ezalaki mokolo yazalaki visite. para uma missão grande. Mpona mission moko ya munene. E ela própria assustou, Ye moko kutaka porque moto. não esperava isso. Abandaki te kozela ngo. Então Deus lhe visitou Nzambe naquele visite dia ye mokolo wana. para lhe dar uma palavra Po etapesa ye parole daquilo que moko. poderia acontecer na Na vida oyo dela. ekokaki kosalama na vi na ye. Mas ela própria não esperava Na ye isso. moko abande kozela ngo te. Assustou. Aye kokamwa. Ei, Asutuki. que tipo de saudação é essa? Lolenga mbote nini oyo. Aleluia. Amen. Amado, Balingami. eu quero te dizer, Nalingi na e ye você que bisayo. está aqui nesta Yo manhã, oza ana tongo lelo. alegre-se no seu coração, Sepela na motema na yo. porque o Senhor é contigo. Pwete kolo azelongo na yo. O Amen. Senhor é contigo. Kolo azelongo na yo. Não tema. Kobanga O te. Senhor é contigo. Kolo azama Hoje é o yo. dia da sua Leleza visitação. moko na visitation na yo. Porque Amen. eu sei, Pwete ngana nesse yebi. preciso Na momento, tango o oyo. mundo está difícil. Mokile As eza coisas estão difficile. complicadas. Matambo eza compliqué. As pessoas estão a chorar. Bato bazolela. Fome, Bazolela nzala. falta do emprego. Kozanga musala. Muitas coisas acontecem Matambo por aí. ebele ezosala na ngambo na Talvez ngambo. tenha projeto, Tamso aza na baprojet. mas está a pensar Mazokanisa. em que forma que isso Na vai lolenge acontecer. nini oyo ekosalama. Ha. Mas eu vim te Me dizer na ye koloba no na tongo ya lelo. que Deus vem te dizer hoje nesta Zamba manhã ye koloba na yo lelo za que seja visite. feliz, Ete zala ne sengo. fraquece, Kolemba te. não fica fraco Kolemba pensando te. que isso não vai acontecer. Kokanisa ete oyo ekosalama te. Vai acontecer em nome de Ekosalama Jesus na Cristo, kombo na Yesu porque o Kristo. Senhor Amen. é contigo. Pwete kolo eza na yo. Jésus. Não tema, Kobanga o te. Senhor é contigo. Kolo eza na yo. És uma pessoa agraciada. Oza moto singolu na tongo ya Enquanto lelo. estamos a falar de uma pessoa agraciada, Tango nós estamos a tozolobela ver moto a angolu. graça, Tozomona ngolu. porque ele recebeu a graça na Yes, parte do swati Senhor. ngolu na para Nzambe. Amado, a graça do Senhor, Bien-aimé ngolu ankolo. a graça do Senhor Ngolu ankolo. não quer saber Elingi na koyeba se te. alguém saiu de uma família grande. Soki moto moko abimi na Se famille você monene. pertence de uma família do Soki rei, oza na famille ya se roi. você tem muito dinheiro ou Soki oza não, na mbongo ebele to te. Deus para te visitar, Nzambe po avisite Ele não yo. precisa Aza do na teu dinheiro. bosenga ya mbongo na yo te. Ele não Aza precisa na bosenga te. da tua maneira de Na pensar lolenge no para saber amokokanisa. se na tua Mpona casa koyeba so na ndako na vão yo. gostar como não. Bakosepela bien te. Deus Nzambe tem os caminhos dele. aza na banzela na ye. Amen. Como explicamos sexta-feira, Lolenge to explica aqui vendredi. Deus tem os caminhos dele. Nzambe aza na banzela ne. Amen. Deus tem os caminhos dele. Nzambe aza na Se banzela ele na quer ye. operar, Soki alingi asala. ele não depende de ninguém. Adependaka na moto te. Amen. Ele não depende da Ye pessoa. adependaka na bato te. Mas Amen. ele depende da sua própria Ye vontade. adependaka na volonté na ye moko. Agora, Amen. estamos a entrar no texto. Sikoyo tozokota na teste. A Maria era virgem. Maria azalaki moseka. A Maria era virgem. Maria azalaki Não moseka. conhecia homem. Ayebaki mobali te. Mas como é que Me lolenge nini? um anjo vai vir dizer Anja akoya que você koloba. terá um filho? Yo kozwa mwana. Será que Deus não sabia Est-ce que Nzambe ayebaki que te? esse processo, Ete procès oyo. primeiro, Ya liboso. a mulher para se engravidar Mwasi po azwa não pode ser zemi. uma mulher virgem, Akoki kozala te mwasi aza moseka. mas o Senhor só manda Me kolo atindaka kaka.
o anjo na mulher virgem, para dizer que és uma mulher agraciada. Podemos explicar a virginidade em várias formas. Podemos explicar a virginidade em várias formas. Podemos dizer que é a vida de santidade. Sim, na verdade, é a pessoa que temia a Deus. Mas aqui a Bíblia fala da virginidade carnal. Ela não conheceu o homem, mas foi visitado para fazer filho. Então Deus não precisa de seus cálculos. Deus não precisa do seu cálculo. Mas só quero se glorificar. Algo que Deus quer, eles só querem se glorificar, mais nada. E a mulher começou a tremer. Mas como é que isso vai acontecer? Isso não vai depender da sua vontade, nem do seu cálculo. Mas tudo depende de quê? Da vontade do Senhor. Amém. Deus só quer se glorificar. Aleluia. Amém. Amados, eu volto na palavra da minha professora. A minha professora, a irmã Maria Luísa, me ensinou uma coisa. Ela diz, sério, a pessoa não está a procurar Deus, mas a pessoa procura a pessoa que vão lhe profetizar. E nós compreendemos isso. As pessoas não estão a procurar Deus, porque Deus está presente em todo momento. Ele é fiel. Amado, esse Deus põe a mulher prostituta que sai da casa da prostituição, ele coloca na casa do marido. Quando eu falei essa coisa, o meu corpo está me arrepiar. Porque é testemunho que eu acompanhei ontem. Eu tenho arrepio no corpo. Mas eu não vou falar. Eles próprios vão passar para glorificar o nome do Senhor. Por isso eu vim te dizer, não calcula Deus. Não calcula Deus. Maria era uma mulher virgem. Mas Deus, quando quer visitar, ele não quer saber se é virgem ou não. Ele não quer saber se você saiu numa família grande ou não. Ele não quer saber. Mas ele só quer se glorificar, porque ele não partilha a glória dele com ninguém. Aleluia. Amém. Alguém que tinha sida, desesperada na vida, está a dizer, epa, vou morrer, vou esperar sua morte. Mas Deus lhe curou naquela doença, lhe dá prova a dizer que se quer saber, vai fazer filho. E fez filho, filho. Senhor, é por isso que eu vim te dizer, não calcula. Não calcula Deus. Deus quer só te visitar para te mostrar que Ele é Deus. Ele não depende da vontade de ninguém, mas Ele depende da sua própria vontade. Aleluia. Amém. Maria assustou. É por isso muita gente, Deus vai te assustar na tua casa. Se aqui Ele não falou, mas Ele vai te assustar na tua casa. Mas fica só no caminho. Fica só no caminho. Não muda teu pensamento. Não troca Deus com outra coisa. Mas fica só no teu caminho. Porque casamento não é uma coisa grande na presença do Senhor. É uma coisa pequena. A doença que você tem, talvez está a pensar que essa doença é grande. Mas SIDA, Deus cura. Porque SIDA até hoje não tem medicamento. A pessoa toma só antirretrovirais. Sim, só para
para remediar, ajudar só um pouco, mas não tem cura. Mas Deus está curado. Ele é mestre dos casos. Ele é especialista dos casos impossíveis. Então volta. Ele não tem uma coisa que vai lhe ultrapassar. É por isso a visitação da Maria deu susto. E a Bíblia está dizendo que ele vai dar luz a um filho. Mas não qualquer filho. O filho que a palavra que se fez carne entrou na barriga da Maria. Quer dizer, Deus entrou na barriga da Maria. Deus entrou na barriga da Maria para cumprir uma missão. Então, Maria foi preparada para esse fim, para essa missão, para cumprir essa missão. Então, você também tem alguma coisa que você tem que fazer neste mundo. Você tem alguma coisa que você tem que fazer neste mundo. E essa coisa já começou o tempo. O tempo já começou. O tempo já começou. O Senhor já começou a ativar aquilo dentro de ti para isso acontecer. É por isso não fica distraído. Não seja distraído. Porque o Senhor já começou. Há pessoas que estão a procurar Deus. Você vai se encontrar com Deus. Porque ele diz no Mateus 7:7. Quem procura vai fazer o quê? Encontrará. Quem procura vai encontrar. Quem pede receberá. Porque ele diz muito bem. Se mal pessoa que vocês são consegue de dar boas coisas aos vossos filhos, e quanto mais é o vosso Pai que está no céu, darei o Espírito Santo àqueles que vão me pedir. Essa palavra chamou minha atenção a dizer o seguinte, que Espírito Santo é uma coisa maior que nós temos que desejar. Espírito Santo é Deus que vive dentro de uma pessoa. É por isso que Deus é muito grande. A grandeza do Senhor não tem como medir. Ele é muito grande. Mas nos teus pensamentos você pode limitar a Deus. Nos teus pensamentos você pode fazer pequeno. Nas tuas palavras você pode fazer pequeno. Porque quando você está a pensar que essa doença mesmo, esse problema não será mais resolvido. Você que está a falar, então aquilo que você está a falar quer dizer que Deus é pequeno, ele não tem capacidade de resolver esse problema. Mas enquanto que as coisas não são assim, eu só quero te convidar para ver agora a dimensão da terra que nós vivemos. Mas ele não fez esforço, mas só falou e isso aconteceu. E será que o teu problema é difícil? Então o tempo está difícil, o tempo está complicado segundo o mundo, mas segundo Deus tudo pode ser resolvido, independentemente da forma que você vai considerar a grandeza do Senhor. Aleluia. Amém. Maria está aqui como exemplo. Não esperava isso. Mas Deus tinha dito. Deus profetizou. Mas ninguém sabia que aquela mulher era quem? Maria. Mas assustou. A graça lhe encontrou. E Jesus Cristo está presente. A graça já te encontrou. Você não vai fazer esforço, mas confia só em Deus. As coisas vão acontecer. A palavra dele é a verdade. Ele não mente. Ele é caminho. Ele é a verdade. Sabe o que ele diz aos discípulos? A palavra que eu vos preguei
é a verdade eza solo e a vida. eza bomoi A palavra do Senhor é a vida. maloba nkolo eza E bomoi agora, dependentemente do jeito que você vai considerar essa palavra, dépendamment na lolenge okoconsidere se você parole oyo considera que essa palavra vai te trazer a soki vida, okonsidere parole oyo ekomemela bomoi a vida já está entrando na tua vida em nome de Jesus ezokota Cristo. deja na vi na yo na A kombo vida na já Yesu. está te encontrar lá. bomoi ekuti yo Se deja você wana considera soki a okonsidere palavra de Deus é a parole ya solução, nzambe eza a solution solução também tu vai te encontrar lá. solution mpe kokuta Se wana você considera que a palavra do Senhor parole ya nzambe é elevação, eza elevação também vai te encontrar lá. elevation mpe kokuta Se você wana considera que a palavra do Senhor cura, a cura também vai te encontrar. Se você considera que a palavra do Senhor enriquece, a riqueza também vai te encontrar. Aleluia. É por isso, não limita a Deus, não calcula a Deus. Não calcula a Deus. Tudo que o mundo pode fazer tem princípio e tem fim. Mas existe algo que está em cima de tudo. A palavra do Senhor está em cima de todas as coisas. Não limita a tua vida. Se Deus ainda não falou, não se limita. Meus últimos minutos. Amado, Deus é muito bom. Olha uma coisa que eu vou te explicar. Um ladrão que toda a vida fez o trabalho de destruir a vida das pessoas. Mas sabia que agora estão me matar? Destino aonde? É inferno. Mas no último minuto da vida, o jogo mudou. Jesus disse: hoje estará comigo no paraíso. Não tema. Deus é todo poderoso. Deus é todo poderoso. A graça vai te encontrar na tua casa. A graça vai te encontrar. Eu declaro nesta manhã, todos os caminhos que foram fechados, a graça do Senhor vai abrir esse caminho agora. Vai abrir esse caminho agora. Se algo ficou difícil, ou algo estava acorrentado, agora começa a receber a vida. E as correntes vão rebentar em nome de Jesus. Porque Deus é maior. A palavra dele está em cima de todas as coisas. Maria não teme. Maria não tema. És a mulher agraciada, porque Deus está contigo. O Senhor visitou. E hoje o Senhor vai visitar muita gente. Hoje o Senhor vai te visitar. Não pensa que só quando você cai, o Senhor vai te visitar. Não, Ele vai te visitar. Maria não apanhou o Espírito, mas o anjo apareceu. O Senhor falou. O Senhor falou. O que aconteceu? Aleluia. Alimenta a tua fé. Não entra na fraqueza. Não pensa que porque não estou a trabalhar agora, a minha vida limitou-se. Não. O Senhor vai te visitar. Porque Ele é todo poderoso. A palavra dele é a última palavra na vida de alguém. Não tema. Não tema. És uma pessoa agraciada. O Senhor está contigo. O Senhor está contigo. O Senhor está contigo. O Senhor está contigo. Hoje, nessa manhã, Ele veio para te dizer: não tema. A situação do país pode ser duro. Deus não depende da situação dessa nação. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é todo poderoso. Ele é maravilhoso. Ele é Rafael. Deus de milagre. O milagre do Senhor vai te encontrar na porta. O milagre do Senhor vai te encontrar na porta. Tudo que o mundo fechou, você abriu. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel. Nesta manhã, Senhor começa a alimentar. Alimenta aquele que perdeu a esperança. Senhor que levanta aquele que morreu e recebe a vida.
Recebe a vida. Recebe a vida. Recebe a vida. Recebe a vida. Recebe a tua elevação. Recebe tudo nesta manhã. O Senhor é contigo. Ele é o Senhor. Ele é Deus. Ele é santo. Ele é o Criador do céu e a terra. Ele não mente. É por isso que eu amo esse Deus. Ele é Deus que gosta de fazer a história. Ele é Deus que gosta de fazer a história. Ele quer fazer a história. Porque aonde o mundo está dizendo não. Ele está olhando o seu trono, está dizendo, o que o mundo está dizendo? O Senhor é contigo nesta manhã. O Senhor é contigo nesta manhã. Ele vem para te visitar nesta manhã. Ele vem para te consolar nesta manhã. Ele vem para transformar essa situação. Nós dependemos dele. A igreja é a embaixada do Senhor. A igreja é a embaixada do Senhor. Eu nunca vi um embaixador depender do país que ele está trabalhando. Embaixada depende do país que demandaram. Então a igreja é a embaixada do Senhor. Não chora. Não chora. O Senhor é contigo. Não chora. És uma pessoa agraciada. A palavra do Senhor te encontrou. Hoje Ele vai destruir toda essa armadilha que colocaram na tua vida. Se colocaram as armadilhas na tua vida, o Senhor está de pé. Ele está de pé. Tudo está de pé. Começa a declarar. Fala na tua boca. Tem uma palavra para você dizer neste o Senhor é contigo. O Senhor é contigo. O Senhor é contigo. És uma pessoa agraciada. Não tema. Não sejas luta. A Maria era uma mulher pobre. Não tinha muito valor. Mas olha a canção da Maria. Ela diz o seguinte: de geração em geração, o mundo me chamará. O mundo me chamará. Bem-aventurada, porque o Senhor fez de minhas maravilhas. Santo é o seu nome. Então chegou o momento de glorificar o nome do Senhor. Oh Jesus, chegou o momento de glorificar o nome do Senhor. Santo de Israel, maravilhoso, glorifica-te, Senhor. O mundo já nos tomaram muito, já nos ofenderam muito. Senhor, levanta, esse é o seu tempo. Levanta, Senhor. Nós não confiamos na estátua, nós não temos outro Deus, não conhecemos outro caminho. O único caminho é tu, Jesus Cristo. Não conhecemos outro Deus. Não conhecemos outro Deus. O único Deus é Jesus Cristo. A palavra que se fez carne. Ele vem no mundo para resolver. Ele vem no mundo para libertar. Ele vem no mundo para sarar. Aleluia. 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 Senhor, glorifica-te nesta manhã. Na vida dessa mulher. Glorifica-te, Senhor. Abra todas as portas que foram fechadas. Receba a graça do Senhor. 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 Obrigado, Senhor, pela sua graça. Merci pour le bonheur. Obrigado pela sua graça. Merci pour le bonheur. Tu és maior. Tu és maior. Tu és maior. Tu és maior. Santo de Israel. És maior. O Senhor nunca foi limitado. O seu poder é ilimitado. O Senhor do Senhor. Senhor que cura a sida. Senhor que tira as mulheres prostitutas da casa da prostituição.
Senhor, para lhe colocar na casa do marido. Senhor, que visita, mesmo aquele que cortaram as trompas. Oh, Senhor! Oh, Senhor! Oh, Senhor! A tua mão não é curta para nos salvar. A tua mão não é curta para nos salvar. Senhor, salva. Senhor, toca. Senhor, toca. Senhor, liberta. Senhor, libera. Senhor, qual é a doença que o Senhor não pode curar? Qual é o problema que o Senhor não pode resolver? Senhor, o mundo está querendo subjugar o pensamento dele para nós ficarmos lá, fechado. Mas entendemos, tu és maior, tu és santo. Deus que muda tempo e circunstâncias. Deus que chama de existência inexistente. Senhor, consola os corações. Consola os corações. Consola os corações nesta manhã. Visita esse homem. Visita esta mulher. Senhor, prova a sua palavra. Tu és digno, Senhor. Tu és digno, Senhor. Tu és digno, Senhor. Senhor, as famílias que se separaram, Senhor, começa a colocar união. Começa a colocar união. Começa a colocar união. Começa a colocar união. E amor verdadeiro. Volta, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Começa a falar, amado. Diga, Senhor, o seu poder é maior. Tu és maior, Senhor. Tu és maior, Senhor. Tu és maior, Senhor. Declara na tua boca. Ele é maior. Ele é maior. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Nós conseguimos ler o seu pensamento. Senhor, consola. 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 Sara as feridas. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Consola, Deus 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 Santo. Consola, Espírito Santo. Consola, Espírito Santo. Enxuga as lágrimas. Consola, Espírito Santo. Enxuga as lágrimas. Obrigado, Espírito Santo. 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 Oh, Saint-Esprit, merci. Obrigado, Espírito Santo. Merci, Saint-Esprit. Obrigado, Espírito Merci, Santo. Saint-Esprit. Obrigado, Espírito Santo. Merci, Saint-Esprit. Deus de Charles. Estamos aqui nesta manhã. Estamos aqui nesta manhã. Estamos aqui nesta manhã. Aqui, Senhor. Onde já nos ofenderam. Onde já nos ofenderam. Nos soltaram muito. Senhor, nós precisamos de ti. Consola os nossos corações. Consola os nossos corações. Aleluia. 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 Senhor, sara as feridas. 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 Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Glorifica o nome do Senhor. Glorifica o nome do Senhor. Se tem problema e você deixou em casa, levanta a tua mão direita. Se está doente, coloca a mão onde você está sentindo a dor. Porque hoje é dia de visitação. Se tem alguma coisa que te incomodou tanto, você começa a falar só. Diga, Senhor, tu és a solução. Diga, Jesus, tu és a solução. Diga, Jesus, tu és a solução. Tu és a resposta. Tu és a resposta. Oh, Espírito Santo.
força. Espírito Santo, traz a minha riqueza. Espírito Santo, traz a minha riqueza. Fala, Pai. Fala, falta pouco minutos. Jesus. Agradeça a Deus. Diga, Senhor, obrigado por tudo. Diga, Senhor, obrigado por tudo. Diga, Senhor, obrigado. Nesta manhã, Senhor, obrigado por tudo. Obrigado, Senhor. Comece a agradecer a Deus.
agradecer a Deus. Amado, Espírito Santo é soberano. Ele é soberano. Ele já ouviu o seu clamor. Hoje ele vem te confirmar. Ele já ouviu o clamor. Ele vem para te dar resposta. Não calcula ele, mas confia no poder dele. Confia na palavra dele. Algo vai acontecer que vai te assustar. Algo vai acontecer que vai te assustar. Algo vai acontecer que vai assustar a tua vida. E você vai passar aqui para glorificar o nome do Senhor. Receba a tua cura. Receba a tua bênção. Receba a tua elevação. Recebe a nova vida. Recebe a nova vida. Em nome de Jesus. Deus Santo. Papa Santo. Obrigado por tudo. Merci por na nyoso. Deixamos tudo na sua santa mão. Totiki nyoso na maboko no Santo. Senhor, Kolo. o seu povo chorou muito. Peple no baleni mingi. Mas chegou o momento. Konge koki. O Senhor tem que mostrar Kolo sengelo monisa. que Ele é Deus. Yo zanzambe. Senhor, Kolo. muita gente neste mundo Bato bele na mokilio yo. confia na estátua, Bazo confia na mas ba fala com pikeko. ousadia, Bazana osati. mostrando que o mundo lhe pertence. Kolaksa ete mokileza ya bango. Mas a palavra de Deus Mais confirma paroles nzambe zo confirmé. que no princípio Le bandeli. era a palavra. Ezalaki E a maloba. palavra estava com Deus. Lilobe ezalaki na E a nzambe. palavra era Deus. Lilobe za nzambe. Tudo que vem na existência deste Nyonso oyo mundo eza na existence ya mokili foi oyo criado pela ekelama palavra de Deus. na maloba nzambe. E nesta manhã Na ntongo ya lelo nós confiamos na sua biso palavra. tokonfie na maloba na yo. Olha esse homem que está chorando. Tala mobali Olha azolela. essa mulher que está Tala chorando. poaso azolela. Olha as famílias divididas. Tala mabote eza Ele veio a divise. fazer festa. Epe bazosala Mas, fete. Senhor, Menkolo nós pedimos a Ti. biso tosuplie pa na yo. Consola os corações feridos. Konsole mitemo eza ya kosoka. Senhor, muita gente tem ferida interior. Kolo bato ebele baza na bapote Mas quem intérieure. pode nos consolar se não fosse o Nani Senhor? wakoki kokonsole biso soki yo te kolo. Senhor, Pedro diz uma coisa muito Kolo importante. petelo alobi eloko moko ya motuya. De onde iremos, Senhor? Epai nini tokokende kolo. A quem iremos? Epai ya nani tokokende. Se a Ti a palavra da vida. Soki epai na yo Será que baloba temos outro bomoi. caminho para Eske andar? toza na nzela mosusu biso tokoki kokende. Então, Senhor, Kolo toma conta de nós. zwa konte na biso. Já nos ofenderam muito. Afindi biso mingi. Senhor, o Kolo mundo zombou muito da nossa cara. mokili etioli mingi kasi na bilongi na biso. Mas, Senhor, Me yawe eles têm que saber bango que esengeli Tu és bayeba. Deus vivo. Yo ozali Dieu vivant. Senhor, eu me lembro Selenga na zo se no túmulo do rapele. Lázaro. Na tomba Lazare. O Senhor, quando levantou a Kolo voz, tango otelebisaki voix. disse: Senhor, Olobi eu kolo. sei que o Senhor me ouça, Nayebi ete kolo yokaka mas ngai. hoje Me eu lelo não estou pedindo para mim. nazosenga mpo na Mas ngai por te. causa dessas Gloire à pessoas Jésus. Me mpo na ntina bato que oyo. estão aqui ao Oyo redor, baza awa environ. eles têm que saber Esengeli bango que o Senhor bayeba. é Deus. Kolo za nzambe. Ele tem que saber Bango esengeli O Senhor bayeba. é Deus. Kolo za nzambe. o Senhor me enviou. Kolo tini ngai. Pai, Papa nesta manhã, na tongo ya lelo. todos, Bayeba o nso. mundo, Mokili. Luanda, Luanda. Angola, Angola. tem que saber Esengeli que bayeba. o Senhor é Deus. Kolo za nzambe. O Senhor é Deus. O Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Kolo za nzambe. Senhor, Kolo. muito que duvida, Mingi batiaka Senhor, do kebe. nosso cristianismo. Na christianisme na Mas agora biso. chegou o momento Mais sikoyo que koki. ele tem que saber Bango esengeli que bayeba. nós servimos um Biso Deus vivo. tosalelaka nzambe aza na bomoi. Deus de Charles, Nzambe oyo ya Charles. nós deixamos tudo na sua Biso santa mão. totiki nyonso na maboko no mosanto. No nome de Jesus Na Cristo, tombo na Yesu Kristo. Yahvé, Deus Yahweh. poderoso, Nzambe. Deus de Abraão, Nzambe Deus de abayaba. Isaac, Nzambe Deus Isaac. de Israel, Nzambe Isayela. Yahvé, O Yahvé. Yahvé, Yahvé. Yahvé, Yahvé. Yahvé, Yahvé. aquele que criou o Oyo caminho atela nzela. no mar Na vermelho terre para o rouge. seu povo passar. Ele bota na Aquele neta. Senhor no deserto Nzambe sobe. deixou cair maná Oyo kwesa para o seu kibana. povo comer. Bota libota no dia. Senhor, Kolo. a Bíblia me confirma, Bible zo confirme ngai. o Senhor não mudou. Nzambe chance te Ele é amen. mesmo Yazale même. ontem,
hoje e para sempre. Nossa confiança está em Ti. Nós não conhecemos outro caminho. As pessoas têm vários caminhos, mas nós só conhecemos o único caminho, que é Jesus Cristo. Que é Jesus Cristo. Pai, muitos conhecem muitas verdades, mas nós só conhecemos uma verdade. Jesus Cristo. Jesus Cristo. A palavra viva. A palavra que se fez carne. Senhor, nós estamos aqui. Entregamos o resto do tempo nas Suas mãos. Acompanha-nos, Senhor, até nas nossas casas. Senhor, no momento que estamos, vamos dormir. Senhor, fala. Senhor, continua a visitar. Senhor, continua a visitar. Para que seu nome seja glorificado. Obrigado, Senhor, por tudo. Seja louvado, Senhor. No nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Amém. Aleluia. Que Deus te abençoe e te proteja. Segunda-feira temos o nosso culto de resgate. Quarta-feira é dia do ensinamento. Então aparece quarta-feira. Sexta-feira